Amém. Senhor, fala conosco nessa noite. Ministra ao nosso coração. Usa o teu servo. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia. Se não está, vai ficar. Amém. Glória a Deus. Eu estou. Pode sentar, irmãos. Eu vou fazer uma pequena introduçãozinha aqui antes de nós entrarmos na palavra. Interessante como o Espírito Santo de Deus trabalha, né? Como que desde amanhã lá em Paulínia, né? Deus vem falando com a gente, não é verdade, pastora? Deus vem falando com a gente e Deus continua falando desde a hora que nós chegamos aqui, através das letras, dos hinos que foram cantados, né? Da leitura que foi feita aqui no início e tudo vem confirmando aquilo que o Senhor já tinha colocado no meu coração para ministrar, né? Eu fui buscar Deus para saber o que Ele queria falar com a igreja. E eu não sei nem se eu já não preguei essa mensagem aqui, viu? Porque a gente realmente acaba, né? Tantas vezes que vem, ministra, prega, mas se for, com certeza o Senhor quer falar de novo, amém, irmãos? E é interessante que lá de manhã as criancinhas cantando, né? E eles cantavam assim, está tudo bem, né? Eles cantavam assim, está tudo bem. E depois nós chegamos aqui e o Senhor fala conosco através dos hinos, né? Vai ficar tudo bem. Amém, queridos? Vai ficar tudo bem. E tu és o meu descanso. Olha que coisa linda, Deus falando conosco, né? Deus é o nosso descanso. Deus está dizendo para a igreja que vai ficar tudo bem, que está tudo bem, que Deus está no controle. E o texto que foi lido aqui de Mateus, que fala sobre o jugo de Jesus. Eu li num livro certa vez sobre isso e eu achei tremenda a explicação, a dissertação sobre esse texto. E a pessoa diz ali nesse livro que a questão do jugo, né, que muitas vezes a gente não entende exatamente como é que funciona, o que é isso, né? Mas ele diz lá que o jugo era uma canga que era colocada sobre um boi, né, que estava puxando o arado. Naquele tempo, até hoje, em alguns lugares é assim, né? Então são os bois que puxam o arado, que vai preparando a terra, que vai cavucando a terra para preparar para uma plantação. E normalmente eram 2 bois que eram colocados ali para puxar aquele arado. E um deles, normalmente era colocado um boi que era um boi manso. Um boi que já havia sido passado pelo processo, né, de fazer aquele serviço muitas vezes e já estava acostumado com aquilo. Então quando colocavam a canga sobre ele, o jugo sobre aquele boi, ele já sabia qual é o trabalho que ele tinha que fazer. E ele já sabia como é que é o caminho que ele tinha que traçar para levar aquele arado. Mas colocavam junto com aquele boi, um boi bravo. Um boi que ainda não estava acostumado com aquele trabalho. Um boi que ainda não tinha entendido, né, como que é o caminho que tinha que ser traçado. E obviamente que esse boi bravo ele não queria. E ele ia jogar o corpo para um lado e ele ia jogar o corpo para o outro lado. Só que aquela canga que estava unindo os 2 bois fazia com que aquele boi que era manso desse né, e colocasse o boi bravo de novo no caminho. E quando o boi tentava sair, aquele boi que já estava acostumado e sabia o que é que tinha que ser feito, ele já dava e puxava o outro junto e falava, vamos nesse caminho aqui, que é esse caminho que a gente tem que fazer. Até que aquele outro boi, que era o boi bravo, entendesse que ele estava amarrado com o outro boi e que ele não tinha que tentar sair. Ele tinha que caminhar ao lado e caminhar junto e fazer o que ele tinha que fazer. E é interessante que Jesus fala assim, olha, vocês que estão cansados, sobrecarregados, né? Venham até mim e eu vos aliviarei e darei descanso para vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, que é manso, né? Então Jesus está dizendo aqui, irmãos, através desse texto, que Ele tem um caminho para a gente traçar, e Ele sabe qual é o melhor caminho. E às vezes a gente quer dar uma de boi bravo, né? E quer fugir, e aí Jesus fala, não, venha cá, né? Caminha comigo, anda do meu lado, que vai ficar tudo muito mais fácil. E assim é a nossa vida, irmãos. Então aqui a palavra de Deus já tem falado conosco desde o início, desde amanhã, né? Vai ficar tudo bem, tudo está bem, né? O Senhor está no controle. Nós temos que tomar sobre nós o jugo de Jesus, porque Ele é manso e Ele vai nos conduzir, Ele vai nos levar, e nós seremos
muito mais abençoados. Enquanto a gente quiser ser o boi bravo, a gente só vai ficar dando cabeçada. Mas quando a gente entender, irmãos, que Jesus quer nos conduzir, Ele quer nos levar, Ele quer nos ensinar, e nós aprendemos com Ele. Esses adolescentes que estiveram aqui na frente, né? A gente até se emociona quando a gente vê um grupo de jovens assim, se decidindo por servir a Jesus, buscar a Deus. Isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque com certeza o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas para fazer. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, verso 28. Você já conhece esse versículo, nós já ministramos. Eu dei um título para essa mensagem que é Voando sobre as Tempestades da Vida. Mas eu vou até mudar o título da mensagem hoje para Vai Ficar Tudo Bem. Amém? Glória a Deus. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de crise, nós estamos vivendo um tempo difícil. A gente tem visto aí nos últimos 2 anos, não somente aqui na nossa região ou no nosso país, mas em todo o mundo, né? Uma situação difícil. Nós estamos vendo a crise lá na Europa. E falar em crise na Europa é uma coisa meio complicada, né? Difícil de você ver normalmente. Você diz assim, o povo lá é primeiro mundo, lá está tudo bem, né? Mas de repente você começa a ler as notícias e você vê que a coisa não está assim tão bem lá também, né? E em nenhum lugar, na verdade. Por quê, irmãos? Porque é uma situação que nós estamos vivendo que nos leva a um estado de preocupação. Quem não fica preocupado? Quem não fica preocupado com essa situação que nós estamos vivendo? Mas o texto lá em Isaías, ele diz o seguinte, olha, capítulo 40, né? Do verso 28 até o 31. Diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluias, glória a Deus. Quem já ouviu essa mensagem? Quem já teve a oportunidade de ver ouvir uma pregação sobre esse texto? Eu creio que todos, né? A não ser aqueles que estão chegando à igreja agora, que são novos convertidos, talvez nunca tenham ouvido. Mas aqui Isaías está falando sobre a necessidade de nós confiarmos e descansarmos em Deus. E aqui Deus compara aqueles que esperam no Senhor, né, como uma águia. E é interessante que a águia é um animal muito, muito interessante. Se você procurar estudar sobre esse animal, sobre esta ave, você vai ver algumas características que existem na águia, que são muito peculiares, são muito interessantes. Por isso, quando Deus compara aqueles que esperam nele, aqueles que confiam nele, aqueles que estão descansando nele, com uma águia, nós vamos ver, irmãos, o que é que Deus olha, quando Ele olha para mim e para você, o que Ele vê. Amém? Quando nós falamos sobre crise, né, estamos vivendo hoje um momento de crise, estamos vivendo hoje um momento de dificuldade. Nós temos visto muitas pessoas que, por conta da pandemia, por conta do vírus, ou adquiriram alguma enfermidade e estão ainda, mesmo depois de curados, né, como é o meu caso. Eu fui curado, graças a Deus. Estive internado por 14 dias, não foi fácil, né, minha esposa também. Mas você vê pessoas que ficam sequelas e elas ficam com dificuldade de conduzir a sua vida de forma normal como era antes. E muitos que talvez não tenham adquirido o vírus, mas sofreram por conta da pandemia, por ter seus negócios fechados, por ter perdido o seu emprego. E algumas pessoas hoje, por conta disso, também estão entrando em depressão. Há pessoas que estão sofrendo síndrome do pânico. Há pessoas que estão sofrendo com depressão profunda.
Irmãos, tudo isso é resultado de um tempo difícil, de um tempo de crise. A palavra de Deus, ela diz que nós no mundo teremos aflições, e eu creio que algumas dessas aflições estão aí, né, se mostrando hoje. Mas como que o povo de Deus reage? Como que nós que confiamos e esperamos no Senhor temos que passar por essa crise? Porque vai passar, irmãos, vai passar. Há poucos dias atrás aí eu ouvia pessoas falando assim: gente, não está chovendo e está secando tudo, e as represas, e vai acabar a água e tal e tudo mais, e agora já está chovendo, e vai chover mais, porque nós confiamos em um Deus, irmãos, que cuida de nós. Muitas vezes nós nos desesperamos, muitas vezes a gente entra, né, numa situação, de que, meu Deus do céu, o que vai acontecer com esse mundo? Calma, Deus está no controle. Amém, irmãos? Deus está no controle. Não que a gente não tem que fazer nada, não que a gente não tem. Sim, nós temos que cuidar do nosso planeta, temos que cuidar de tudo, temos que cuidar da nossa saúde, temos que ter certos cuidados, né? Não é por isso que a gente vai andar por aí relaxadamente: Deus está cuidando, então está tudo bem, né? Ou então, Deus vai prosperar, então beleza, não vou nem sair de casa para procurar emprego. Não, irmãos, não é assim que funciona, né? Deus abençoa, mas a Deus abençoa aqueles que também se esforçam, né? Mas, voltando lá para o texto, quais são algumas características da águia que nós conhecemos? Existem outras, eu não vou falar todas aqui, apenas algumas que eu achei mais importantes. Uma das características da águia, irmãos, é que a águia, ela voa alto. Ela tem vocação para as alturas. Ela é reconhecida como a rainha do espaço. E quando a gente fala que a águia voa alto, ela voa alto mesmo, né? Eu já li sobre isso e diz que a águia, ela consegue alcançar a mesma altura dos Boeings, aqueles aviões que a gente vê passando lá, que a gente só vê, né, uma pontinha, não enxerga quase nada. A águia, ela consegue voar numa altura muito grande, muito alto. Isso representa o que para nós, irmãos? Representa que o Senhor, Ele, quando olha para mim e para você, Ele nos vê alçando voos altos, conquistando coisas, irmãos, vencendo batalhas, sendo vencedores apesar das lutas e das dificuldades, e dos problemas e das adversidades. É interessante que a águia, ela voa cada vez mais alto. Isso que é interessante. Ela tem uma característica muito interessante, que quando ela faz o seu segundo voo, ela voa mais alto do que o anterior. Ela vai cada vez alçando mais, alcançando uma altura maior e voando mais alto. Então Deus espera que eu e você também, irmãos, passemos a próxima fase, né, da nossa vida melhor do que a anterior, sendo mais vitoriosos, sendo mais fortes, sendo mais conquistadores. Por quê? Porque nós somos especiais? Não, porque nós servimos a um Deus que é especial. Nós servimos a um Deus que é maravilhoso, e Ele nos fortalece, Ele nos capacita, e Ele nos dá condições, quando nós confiamos e esperamos nele. A águia também, ela voa acima das tempestades. Isso é interessante, porque quando começa a formar aquela tempestade, começa a cair raio, começa a cair, né? A gente está aqui embaixo, a gente olha e fica preocupado: meu Deus do céu, né? Está formando uma tempestade. E a águia, sabe o que ela faz? Ela sobrevoa acima das nuvens. Enquanto os raios estão caindo lá embaixo, ela está tranquilona lá, sossegada. Ela estende as suas asas e fica ali, muito tempo planeando, sem se preocupar com o que está acontecendo lá embaixo. Isso, irmãos, representa para mim e para você, que somos servos de Deus, que confiamos e esperamos nesse Deus maravilhoso, que nós não temos que ficar com medo das tempestades que se levantam contra as nossas vidas, mas nós temos que nos colocar acima delas. E nos colocamos acima das tempestades quando nós entendemos, irmãos, que o Deus que nós servimos, Ele é maior e mais forte que aquele problema que está se levantando. E Ele vai nos capacitar para que nós possamos passar por aquele momento e sairmos vitoriosos do outro lado. É interessante quando Deus fala para Josué e para Moisés, e Deus fala assim: olha, eu os levei para o deserto para os provar. Normalmente quando a gente fala em deserto, a gente pensa em
O deserto é lugar de sofrimento, o deserto é lugar de morte, o deserto é lugar de solidão. Mas Deus fala: eu os levei para o deserto, porque eu queria os provar. A vontade de Deus nunca foi que aquele povo morresse no deserto. A vontade de Deus é que eles cruzassem o deserto e entrassem e possuíssem a terra prometida. Mas o que aconteceu, infelizmente nós conhecemos a história, muitos morreram no deserto. Porque quando chegou em determinado momento, começaram a reclamar. Começaram a achar: esse maná aqui não está sem graça, eu vou comer esse pão aqui o tempo todo. E começaram a reclamar: lá no Egito tinha alho, tinha cebola, tinha isso, tinha aquilo. E começaram a reclamar contra Deus, né? E começaram a questionar as autoridades que Deus havia levantado ali. E começou um burburilho ali no meio daquele povo. E quando o Senhor finalmente estava para conduzi-los e fazê-los entrar na terra prometida, vocês conhecem a história? O Senhor pediu para que Moisés escolhesse os 12 espias, né, que cada um representava uma tribo de Israel, e eles foram, olharam a terra, e quando voltaram somente 2, Josué e Caleb, fizeram um bom relatório e disseram: Senhor, nós vamos entrar e vamos possuir a terra, nós vamos devorar aquele povo lá como pães. Só que os outros disseram o quê? Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, né? Que nem aquele personagem lá de desenho animado: Cris, Jesus, misericórdia, né? Ou seja, nós vamos morrer, nós somos como gafanhotos para eles. Então eles estavam se vendo como gafanhotos diante daqueles gigantes que moravam na terra, aqueles homens altos, aqueles poderosos guerreiros. Só que, irmãos, Deus iria fazê-los entrar e possuir a terra, e eles sabiam o Deus que eles serviam, o Deus poderoso que eles tinham. Olha que interessante, durante todo o tempo em que eles cruzaram aquele deserto, Deus não se apartou deles um minuto sequer. A Bíblia diz que durante o dia, Deus estava no meio da congregação, sobre a congregação, como uma nuvem que protegia eles do calor do deserto durante o dia, porque o deserto é muito quente durante o dia. Mas à noite aquelas nuvens se convertiam em uma coluna de fogo para aquecer o povo, porque o deserto à noite é muito frio. E Deus foi com eles, irmãos, durante todos os dias. Agora imagine você vendo isso todos os dias, olhando e vendo aquela coluna de fogo, e durante a noite e durante o dia aquela nuvem protegendo, e quando chega para entrar e possuir a terra, você diz: nós vamos morrer. Não confia no Deus que está caminhando ao teu lado durante todo esse tempo. Não confia no poder daquele Deus que abriu o mar, como já foi falado aqui nessa tarde, nessa noite. Abriu o Rio Jordão, abriu o mar para que eles pudessem passar. E de repente eles olham para si mesmos e se veem como gafanhotos. Deus olha para você e vê uma águia. Mas muitas vezes você está olhando para você mesmo e está vendo um gafanhoto. É isso, irmãos, que nós precisamos entender. Não sou eu, não é você, é o Deus que nós servimos. Aleluia. A águia, ela voa acima das tempestades. A águia, ela é constante. Ela tem uma capacidade fantástica de voar em linha reta, como uma flecha, como um projétil. Ela é constante. Então eu e você também precisamos ser constantes, né? A Bíblia diz que nós não podemos ser homens de ânimo dobre. Hoje está com fé, amanhã já não está. Hoje crê que Deus é poderoso e amanhã já está duvidando. Hoje estamos cheios de alegria, de fé, de esperança, mas amanhã já estamos desesperados diante da primeira crise, diante da primeira dificuldade que aparece. Não, irmãos, a águia, ela é constante, ela voa em linha reta. E aí muitas vezes nós estamos parecendo que estamos num tobogã, né? Numa montanha russa. Mas a águia, ela voa constante, em linha reta. Ela também tem uma visão integral. A capacidade da visão da águia, ela enxerga em todas as direções, por todos os ângulos e em todas as perspectivas. Ela enxerga para frente, dos lados, e com um pequeno esforço da cabeça ela também enxerga para trás. Ela enxerga num raio de 360 graus. A sua visão é global. Ela vê tudo, ela percebe os detalhes e toma sempre a melhor direção. Irmãos, quando Deus olha para você, Ele vê uma águia.
Ele vê uma pessoa que tem capacidade de observar as coisas, né? Porque às vezes, irmãos, o que acontece com as pessoas que não servem a Deus, que não confiam em Deus, que não esperam em Deus, né? Parece que eles têm aqueles negócios que tampa a visão, igual colocam em cavalo, né? Coloca aquele negócio, só consegue enxergar para frente. Eu não sei como chama aquilo. Cabresco? Tapa, é isso. É um tapa mesmo, né? Só que veja bem, Deus está dizendo aqui que nós somos uma águia. Nós enxergamos também nos nossos lados. E se a gente já enxerga lá atrás. Ou seja, irmãos, nós temos uma visão global daquilo que está acontecendo nas nossas vidas. É interessante quando você conversa com uma pessoa que é uma pessoa que realmente tem um compromisso com Deus, que ora, que busca Deus, e você vai conversar com aquela pessoa e ela sempre tem uma resposta. Sabe por quê, irmãos? Porque ela não enxerga só o que está diante dos seus olhos, ela enxerga o quadro todo. Ela diz: isso aí, ó, é o inimigo trabalhando, ó, isso aí é uma armadilha do inimigo. E às vezes a gente não está vendo, irmãos. Amém? O Paulo disse assim que o nosso inimigo, ele ele faz astutas ciladas, né? Ele arma as arapucas, ele arma os alçapões. Quando eu era pequeno, eu nunca gostei de caçar passarinho. Eu sempre fui meio pacífico, naquela pessoa que não... Mas o meu irmão não, meu irmão adorava caçar passarinho. Ele saía com estilingue, ele saía com alçapão, né? Ele saía e ele montava alçapão, colocava em todas as aves, ele colocava um alçapão para pegar os passarinhos. Colocava o alpiste ali, deixava ali, e eu ficava só olhando, né? Os passarinhos bobo, falava assim: ai, que bobo, ele vai entrar ali dentro, né? E o passarinho entrava para pegar o comidinho, a hora que ele entrava, pá, fechava a portinha. Aí meu irmão ia lá e falava: peguei um. Aí era pardal: isso aqui eu não quero, eu soltava. Ele só queria passarinho bom, né? E às vezes nós estamos assim também, irmãos. A gente está caindo nas arapucas, né? Nas ciladas que o inimigo percebe. Mas se você tem uma visão global, não, você vê toda a situação, irmãos. Você olha e fala assim: opa, peraí, isso aí é uma cilada. Opa, peraí, isso aí não, eu não vou entrar nessa, eu não vou cair nessa. Porque Deus nos dá uma visão ampliada. Deus nos revela, Ele nos mostra toda a situação. O Espírito Santo de Deus, irmão. Um dos dons do Espírito Santo é discernimento do Espírito. O Senhor te dá discernimento do Espírito, tá? Você consegue identificar: opa, isso aí é coisa do inimigo, né? Não vou entrar nessa. É por isso que o Senhor olha para nós e nos vê como uma águia. Liberdade sim, cativeiro não. A águia é uma ave que ama a liberdade. Ela tem intimidade com as alturas. Ela não sabe viver em cativeiro, não consegue viver em gaiolas, não sobrevive enjaulada em zoológicos. Ela morre, mas não fica cativa. Ela não aceita outra condição para a sua vida, senão a liberdade. Irmãos, isso é muito importante. Você não consegue aprisionar uma águia, porque se você aprisionar uma águia, ela morre, porque ela foi feita para as alturas, para a liberdade. Uma das coisas que o diabo faz é aprisionar as pessoas, mas Deus quer que nós sejamos livres, irmãos. Deus quer que nós sejamos livres. O apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Gálatas: foi para a liberdade que o Senhor os chamou. Foi para a liberdade que o Senhor os chamou. E é isso, irmãos, que nós somos livres. Amém? Nós somos livres. O Senhor, Ele olha para nós e vê pessoas livres, pessoas que têm condições de decidir sobre a sua vida, de tomar decisões, de dizer: não, isso aí eu não quero, porque isso não é bom para mim. Quando nós não temos a liberdade do Espírito Santo, nós somos conduzidos por lugares e a situações que nós não queremos ir, mas não temos o controle. Mas quando o Senhor nos liberta, irmãos, nós podemos dizer: não, eu sou livre, eu tenho liberdade para escolher. O Senhor me capacitou com liberdade para tomar as minhas decisões. E quando nós confiamos no Senhor, nós somos como aquele boi, né, que está ali junto com o boi manso, que aqui representa o Senhor Jesus. Nós somos conduzidos, né, mas conduzidos para um caminho reto, conduzidos para um caminho correto, conduzidos para um caminho que vai nos trazer paz, que vai nos trazer liberdade. E é isso que o Senhor quer de nós, irmãos.
Aleluias. Nós estamos vivendo um tempo de crise, nós estamos vivendo um tempo difícil. E dizer outra coisa aqui seria mentira, mas isso não significa que nós não seremos vitoriosos, que nós não seremos vencedores. Isso não significa que nós temos que entrar em desespero. Isso não significa que nós temos que tomar decisões erradas por precipitação. Isso não significa que nós temos que ficar aí o tempo todo, né, com aquilo que a Bíblia chama de uma ansiedade, né? A Bíblia nos diz, né, em várias passagens, o próprio Senhor Jesus falando com os seus discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que vocês estão ansiosos com o que vocês vão comer, ou beber, ou vestir? E aí Jesus, ele cita as aves do campo, ele cita os lírios, ele diz às aves do campo: olha as aves do campo, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. E quanto ao que é vez de vestir, olhai os lírios do campo, né, que não tecem, não fiam, não costuram lá a sua roupinha, mas o Senhor os veste, né? E os veste de tal forma que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como as plantas, como as flores do campo. E aí Jesus fala: então não andem ansiosos, não precisam ficar ansiosos, porque o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas outras coisas, as coisas que são necessárias, que são importantes, o Senhor vos preparará, né? Então, irmãos, tudo isso nós aprendemos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, também ele diz lá no capítulo 4: não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes tudo serão conhecidos diante de Deus pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Ou seja, vocês terão paz em meio à tribulação. Vocês terão paz em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Só que você não tem que andar ansioso, você tem que apresentar diante de Deus e confiar nele e esperar. Amém, irmãos? Por isso o Senhor nos dá livramento em tempos de crise. Se nós olharmos para a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, nós vamos ver muitas situações em que Deus entrou com um livramento, e Deus usou pessoas, inclusive. Assim como Deus pode me usar e usar você nesse momento de crise, nesse tempo de dificuldade. Como o bispo Jean falou aqui, olha, a nossa esperança, a nossa confiança não está nos políticos, não está naqueles, ainda que eles tenham que fazer o papel deles, eles foram colocados lá para isso, mas a nossa esperança, a nossa confiança está no nosso Deus. Amém, irmãos? Nós temos aqui vários exemplos, eu quero mencionar rapidamente. Um deles é o exemplo de Isaac, né? Isaac, ele viveu durante um tempo, ele peregrinou durante um tempo ali pelas terras, né, de pessoas, ele era estrangeiro ali, e a Bíblia diz que viu uma seca tremenda. Durante muito tempo não choveu naqueles dias, e isso trouxe uma crise muito grande para a terra, para aquele povo. Todo mundo que estava ali estava preocupado: não chove, né? O que a gente vai fazer? Mas a Bíblia diz que Isaac semeou e Deus lhe prosperou, a ponto dos outros povos ficarem com inveja. E eles ficaram com tanta inveja que expulsaram Isaac, falando: vai embora. Olha como, né, falta pensamento, falta entendimento, não é verdade? Nós estamos vivendo um tempo de crise. Tem alguém que tem a bênção de Deus sobre a sua vida, e ele está no nosso meio. A gente vai pôr o cara para fora? Não, é loucura, não é verdade? Vamos dizer: não, fica aqui, fica com a gente, você é uma bênção. Por quê, irmãos? Porque quando Deus abençoa você, Deus abençoa aqueles que estão ao seu redor também, não é verdade? Quando tem alguém que é abençoado por Deus e nós estamos pertinho dessa pessoa, a bênção alcança a gente também. Isaac, ele foi lá e abriu um poço. A Bíblia diz, né? Ele abriu um poço. Tem até uma pregação sobre isso, né? Você é dos que abrem poços ou dos que tapam poços? Eu não sei se eu já preguei aqui, mas é sobre isso. Aí Isaac foi lá e abriu um poço e achou água. Os filisteus foram lá e tamparam o poço, entulharam, jogaram pedra. Naquela região, naquela situação, irmãos, um poço era algo precioso. Esse cara aqui achou um poço, que coisa boa.
Não, eles tinham inveja, eles foram lá e encheram de pedra. Loucura. E aí, às vezes a gente vê isso, né? Parece que as pessoas estão torcendo para dar errado a situação do nosso país, né? Parece que está todo mundo esperando, torcendo para dar errado, para quando dar errado, falar assim, eu sabia que ia dar errado, né? Tem muita gente assim, são entulhadores de poços, não quer ver a bênção. Mas aí Isaac foi abrir outro poço e achou a água de novo. Olha Deus abençoando Isaac. Ele não ficou brigando por aquele poço. Ele falou, não, fica com o poço aí. Foi lá para frente, caminhou um pouco mais e abriu um outro poço. Achou água. Aí os filisteus foram lá e falaram assim, não, esse poço aqui é nosso. E pegaram o poço para eles. Aí o que Isaac fez? Fica com o poço. Foi mais para frente, abriu outro poço. E achou água, porque Deus abençoava. Irmãos, Deus pode fazer de você uma pessoa abençoada em meio à crise. Se você é uma pessoa que tem confiança e espera em Deus, o Senhor pode te abençoar. Aonde há crise, aonde há dificuldades, o Senhor pode fazer de você uma bênção. Aleluia. Uma outra pessoa que Deus usou também no momento de crise foi José. José, que foi vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo. A Bíblia diz que quando ele ali chegou, os irmãos conhecem a história, né? O faraó teve um sonho maluco, né? Sonhou com 7 vacas gordas, né? Aí vinha 7 vacas magras e comia as vacas gordas. Depois sonhou com as espigas, né? Umas espigas bonitas. Aí vinham umas espigas mirradas, sequinhas, e devorava as espigas, né? E aí o faraó ficou doido. Que sonho é esse, meu Deus do céu? E chamou todo mundo lá, mandou todo mundo, falou, interpreta meu sonho aí. Os sábios, né? Os magos lá do Egito, e ninguém sabia interpretar coisa nenhuma. Aí alguém lembrou, opa, peraí, tem um cara lá na prisão, tem um cara lá no presídio lá, tal de José, que foi vendido como escravo, e está lá no presídio, e ele interpretou um sonho que eu tive. Aí o faraó mandou buscar José, e José foi lá, e interpretou o sonho, porque Deus deu a revelação do sonho, não porque José era o cara, mas porque ele confiava em Deus, e ele sabia que Deus sabia de tudo. Irmãos, Deus sabe de tudo, amém? Deus sabe de tudo. O que vai acontecer comigo amanhã? Deus sabe. E aí Deus revelou para José o sonho, e aí José vai lá e fala para o faraó, vão ter 7 anos de fartura, vão ter 7 anos de bênção, vai ter 7 anos que a gente vai colher tanto que a gente não vai ter onde guardar. Só que depois virão 7 anos de dificuldade, 7 anos de crise, 7 anos em que a gente vai sofrer muito. E aí o faraó falou assim, e agora, o que a gente faz? E José, usado por Deus, deu uma ideia. Vamos guardar a 5ª parte de tudo que a gente colher, vamos armazenar, vamos construir celeiros, e quando a crise vier, a gente está bonito na cena. E foi o que aconteceu. E toda aquela região passou fome, irmãos. Eles ficaram desesperados, porque durante 7 anos não choveu, imagina. E já estavam ficando todo mundo morrendo de fome. E aí eles disseram assim, lá no Egito tem comida. É porque tinha um homem de Deus lá, porque tinha um servo de Deus lá, porque tinha uma pessoa lá que tinha uma visão global da situação, né? Tinha uma visão global da situação. Ele dizia, não, peraí, a gente não vai morrer não, a gente vai ficar rico, porque nós vamos ter comida para nós e para vender para os outros. Amém, irmãos? Você acredita que Deus pode te dar uma ideia espetacular nesse momento de crise, e você dizer assim, eu não vou morrer não, eu vou ficar rico? Aleluias. Eu estou parecendo aquele pregador de prosperidade, né? Glória a Deus. Amém, porque Deus tem prosperidade para nós. Glória a Deus, amém, irmãos? Então José, ele foi usado no momento de crise. A história de Esther, né? Esther, uma mulher judia que estava vivendo ali no reino da Babilônia durante o reinado de Artaxerxes. Um nominho bonito, né? Artaxerxes. E Esther foi usada por Deus ali também para trazer paz, né? O povo de Israel ia ser dizimado, ia morrer todo mundo, mas Deus colocou ela lá no palácio como rainha, e ela salvou o seu povo. Muitos outros exemplos nós poderíamos citar,
né? O próprio Mar Vermelho que Deus abriu, o servo de Eliseu. Quem conhece a história do servo de Eliseu, né? A Bíblia diz que quando os inimigos de Israel traçavam um plano para invadir Israel e para matar todo mundo, Deus revelava o plano para Eliseu. E aí Eliseu ia lá e contava para o rei. E aí o rei já se preparava para se defender. E o rei da Síria ficou nervoso, ficou bravo. Alguém está dedando, alguém está entregando o nosso plano. Temos um espião entre nós. É um X9. E aí alguém disse assim: não, é o Eliseu, o profeta. Deus revela para ele até o que o Senhor comenta lá na sua cama. O Espírito Santo de Deus vai lá e avisa ele. E aí o rei falou assim: então vamos pegar esse cara, né? Então vamos pegar ele. E aí montou o exército e subiu para matar Eliseu. E aí de manhã o servo de Eliseu, o moço de Eliseu, acordou, né? Lavou o rosto, saiu lá fora e se deu de cara com um exército enorme. E voltou para dentro correndo: Eliseu, nós vamos morrer. Né? E aí Eliseu falou assim: calma, meu jovem. Maior são que os que estão com nós do que os que estão com eles. E aí Eliseu entendeu, foi nada, porque só estavam os dois ali, né? Ele falou assim: como assim? Tem um exército lá fora, e aqui só está eu e o Senhor. E aí Deus falou assim: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele enxergue. E a Bíblia diz que quando ele abriu os olhos, ele viu um exército de anjos cercando todo aquele lugar, e ele entendeu que Deus estava protegendo a vida deles, irmãos. Sabe, no meio da crise o Senhor abre os olhos daqueles que confiam nele, daqueles que esperam nele, e revelam coisas, irmãos, que está oculta às demais pessoas. Aleluia. São pessoas que tiveram o livramento de Deus em meio a crises, e hoje não é diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus é o mesmo, porque o nosso Deus é o mesmo. O Salmo 46, ele nos revela um Deus que muda os intentos das nações, um Deus que muda o rumo das coisas, por amor ao seu povo. No verso 10 ele diz: aquietem e saibam que eu sou Deus. Sabe o que ele quer dizer aqui? Aquieta o teu coração, acalma o teu coração. Eu sei que você está preocupado com a tua família, eu sei que você está preocupado com a tua vida, eu sei que você está preocupado com a tua empresa, eu sei que você está preocupado com a tua saúde, mas aquieta o teu coração, porque Deus está cuidando de tudo, irmãos. Deus está cuidando, aleluias. No Salmo 1 diz assim, que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que buscam a Deus, ele será como uma árvore plantada junto às águas, né? A qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo que ele fizer prosperará. Aleluia. É tremendo isso. Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela nunca murcha, irmão. Sabe por quê? Porque mesmo no tempo da seca, ela consegue buscar com as suas raízes, ela vai e encontra água, né? Assim temos que ser nós temos que ter raízes profundas, aonde há água para nós. E Jesus fala assim: aqueles que vierem a mim, do seu interior fluirão rios de água viva, que é a presença do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo orienta os crentes de Filipe para que não andem ansiosos, já falamos sobre isso. E o apóstolo Pedro, ele faz questão de frisar: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tem cuidado de vós. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil, e às vezes a gente fica preocupado, e muitas vezes a nossa preocupação nos leva a pensar coisa ruim, né? E a nossa preocupação, ela nos leva a tomar decisões erradas. Muitas vezes as nossas preocupações fazem a gente ser grosso com alguém que não merece. Às vezes a gente fala uma besteira, né? A pessoa que está do nosso lado nem tem culpa de nada, e a gente já está descarregando tudo em cima dela, despejando o cesto, né? Que nem dizia a irmã Santina, né? Pegando o cesto de lixo e despejando em cima da pessoa, jogando. Entendeu, irmãos?
Às vezes a nossa preocupação nos leva a sentir raiva de outra pessoa, sendo que a pessoa não tem culpa. Ela está junto com a gente nessa mesma situação. A nossa preocupação nos leva muitas vezes a duvidar de Deus. Cadê Deus? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não percebe a situação? A nossa preocupação, ela nos leva a muitas situações difíceis, irmãos. Mas Deus nos convida nessa noite a confiar nele. Deus nos convida nessa noite a descansar nele. Deus nos convida nessa noite a sermos como uma águia, irmãos, a sobrevoarmos essa tempestade que está vindo aí, a sermos mais fortes. Deus nos convida a termos uma visão global, a poder enxergar a situação toda e não somente aquilo que está diante dos nossos olhos, porque muitas vezes a circunstância, ela nos impede de avançarmos, mas nós temos que olhar além da circunstância. Soldados de Israel olhavam Golias e via um gigante. Davi olhava aquele homem e via um incircunciso filisteu, alguém que nem sequer aliança com Deus tem, já via alguém que estava derrotado. Olha a diferença. Os espias de Israel olhavam e viam gigantes, e se olhavam e viam a eles mesmos como gafanhotos. Josué e Caleb olhavam a situação: nós vamos devorá-los como pães. Olha a diferença. Por isso nós precisamos pedir a Deus nessa noite que nos ajude a olhar a situação além da circunstância. Precisamos pedir a Deus nessa noite que fortaleça o nosso coração, tire toda a ansiedade, todo o temor, toda a preocupação excessiva, porque preocupação a gente tem mesmo, isso é normal, mas aquela preocupação excessiva que tira o sono, que tira a paz, que não te deixa dormir direito. Feche seus olhos, vamos orar.